Hoje eu vou responder a pergunta do Alexandre Silva Rodrigues. A terapia de reposição de nicotina funciona? Vamos lá, Alexandre. Funciona eu tentar abastecer um carro movido a gasolina com energia elétrica? Não, obviamente que não, porque carros movidos a gasolina simplesmente não podem andar com energia elétrica. Ou ele teria que ser um carro movido a eletricidade ou no mínimo híbrido. Por mais que eu insista, um carro criado e desenvolvido para rodar exclusivamente com combustível fóssil como a gasolina não vai funcionar com outra fonte de energia. Isso é muito fácil de se entender quando a gente usa o exemplo do carro, mas nem sempre isso fica claro para o fumante que deseja parar de fumar quando aplicado ao seu fumo. Assim como um carro precisa continuar a operar normalmente, o fumante que decide parar de fumar deseja continuar a operar normalmente, a tocar sua vida normalmente, sem precisar do cigarro para nada na vida e sem sofrer traumas com o método que utilizar para parar de fumar. A escolha do método para parar de fumar faz total diferença entre ser bem-sucedido ou fracassar. Assim como seria um equívoco tentar forçar um carro exclusivamente elétrico a andar empapando ele de gasolina. A culpa de não funcionar não é do carro. Pode ser o Tesla mais tecnológico e caro do mundo, mas sorry, não vai dar certo. Da mesma maneira que você não precisa ser nenhum expert em motores para compreender que toda a composição do veículo foi criada para operar normalmente de uma maneira e não de outra, você também não precisa ser nenhum expert em cessação de tabagismo para entender que essa sua máquina chamada corpo humano vai responder melhor a um ou outro método conforme ele for desenhado para servir a finalidade que você deseja para ele. Se essa finalidade se chama parar de fumar, vamos nos ater ao que significa essa frase. Parar de fumar significa interrupção do consumo de cigarros. Parar de fumar, o significado está na própria frase. E para aqueles que acham que isso é algo banal de se ouvir, cuidado, porque passar por cima desse detalhe pode te levar para um caminho de sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Ora, se o seu objetivo é se livrar do cigarro, ou seja, interromper o seu consumo, porque você chegou à conclusão de que não deseja mais ele na sua vida, então qual seria a lógica de dar continuidade ao seu consumo? Quando alguém fala em reposição de nicotina, está partindo do pressuposto que existe uma necessidade de repor essa substância, chamada nicotina, no seu corpo, para que ele continue a operar normalmente. E qual seria essa necessidade? Alguém é capaz de explicar a lógica? Por que essa nicotina serviria? Para que ela serviria dentro do seu corpo? Que bem ela faria a você? O quão disposto você está a cavar fundo comigo para obter uma resposta significa o quão comprometido você está em se libertar da nicotina da melhor maneira possível, da maneira correta. Aqui no Pergunte para Ali você busca as respostas e aqui você encontra. Vamos categorizar a nicotina em primeiro lugar. A nicotina é uma substância alcalóide produzida pela planta do tabaco. Ela é classificada cientificamente como um veneno. Conforme você já sabe, ela é altamente viciante. Durante séculos, a nicotina foi utilizada como inseticida e pesticida, e de tão venenosa que é, até seu uso com essa finalidade foi proibido em muitos países. A mesma quantidade de nicotina presente em um único cigarro, se ao invés de inalada via pulmões, fosse injetada na sua veia, te mataria na hora. Pessoas que trabalham nos campos, nas plantações de tabaco e que não fumam, se contaminaram e adoeceram só pelo contato da planta tocando a sua pele, de tão venenosa que é essa substância chamada nicotina. Ok, eu e você sabemos que saber disso não vai te fazer parar de fumar. Primeiro, porque eu não sou ingênua de acreditar que chocar o fumante com esse tipo de informações possa ser de alguma utilidade para ajudar ele a parar de fumar. Segundo, porque você não é burro. Todos os fumantes hoje em dia compartilham informações sobre os malefícios do fumo, mas isso não os ajuda a parar de fumar. Mas então, Lilian, para que esse discurso todo de que a nicotina é um veneno? Vamos direto ao ponto. Reposição de nicotina funciona ou não? Você quer só a resposta direta para parar de ver esse vídeo agora? Eu te dou. Minha resposta é não funciona. Agora, se você quiser cavar a fundo no porquê dela não funcionar, fica comigo que eu te explico. Em primeiro lugar, vamos usar a lógica. Qual o sentido em administrar no seu corpo doses da mesma exata droga da qual você está tentando se livrar?
Só de usar o bom senso, isso já parece ser algo contraproducente. Se de fato a nicotina é um veneno e você não precisa dela para nada, tem alguma coisa errada em dar continuidade à administração dela ao seu corpo. Em essência, isso é errado e não poderia se chamar de terapia. Se fosse, a grande ironia é que o termo mais apropriado seria terapia de manutenção de nicotina e não de reposição, porque é totalmente desnecessário continuar a se consumir a droga da qual você está tentando se livrar. E não faz realmente diferença se forem adesivos colados à pele, pastilhas, sprays, inaladores, chicletes de nicotina, cigarros eletrônicos. Tudo que continua a fornecer a nicotina para dentro do seu corpo te impede de acabar com esse vício. Qual é a defesa do uso dela? De que ela supostamente aliviaria os terríveis sintomas da abstinência da droga enquanto o fumante se desvincula do hábito de fumar. Essa teoria é baseada em fatos errados. Primeiro, porque fumar não é um hábito, é vício em drogas. Por mais desagradável que seja um fumante ouvir que ele é um viciado, essa ficha precisa cair nele para que ele se situa e aprenda a solucionar o seu problema em primeiro lugar. Segundo, porque os sintomas da abstinência são de fato leves. Eu sei que é extremamente desafiador para você ouvir essa afirmação da minha boca, porque provavelmente você já sofreu horrores antes tentando parar de fumar, ou, se não sofreu, tenta evitar passar pelo que os outros fumantes sempre relatam sofrer. Agora, você busca uma alternativa que te permita passar pelo processo sem o desconforto que sentiu anteriormente ou que tem medo de sofrer. Só que eu te afirmo que, por maior que tenha sido o seu desconforto, ele não teve nada a ver com a abstinência. Ele teve a ver com a forma pela qual você reagiu à perda do cigarro na sua vida, pelo que ele representava a você. Ou seja, sua reação primária foi emocional, não física. Você pode até ter somatizado ela e sentido fisicamente, mas foi a sua reação à perda do cigarro e o que ele representava a você que causou isso, e não a abstinência física em si. Se você tivesse resolvido essa questão psicológica ao parar de fumar, teria evitado sofrer com o que você pensava ser a abstinência. Conseguiu entender? Vamos supor que os sintomas da abstinência física fossem terríveis, como a maioria esmagadora dos fumantes pensa ser. Não são, mas vamos supor que fossem. Nesse caso, parar de consumir nicotina pela boca, ou seja, parar de fumar, e passar a consumir a nicotina pela pele, por exemplo, na forma de um adesivo, pouparia você desses sintomas desagradáveis. Afinal de contas, a nicotina continuaria a ser administrada a você e você já deve ter ouvido os mesmos relatos de pessoas que sofreram mesmo usando esses adesivos. Por que sofriam se estavam recebendo a sua dose de nicotina? Mas vamos supor que esse fosse o caminho. Nesse caso, fazendo isso, você iria diminuindo a dose de nicotina gradativamente e pouco a pouco você iria se desviciando, e assim que as doses fossem extremamente baixas e você tivesse se acostumado a essas doses, poderia chegar o dia em que você suspenderia por completo a ingestão de nicotina. Que beleza! Estaria tudo resolvido, certo? Você estaria limpo, seu corpo livre da nicotina. Vamos supor que esse processo levasse uns 6 meses para acontecer e que ao final dele, sem fumar, você seria um não fumante. Aí, o pessoal no seu trabalho faz uma pausa e aquela rodinha de fumantes se encontra para dar uma espairecida e você ali no meio. Como é que acha que você ia se sentir ali? Assim, de mãos abanando? Ou depois de 6 meses de clausura, com medo de sair para não recair, você voltasse a se encontrar com seus amigos para beber um chopp num bar? Como você acha que iria se sentir? Esse filme passa pela sua cabeça? Eu te digo como você se sentiria: completamente privado do seu cigarro, tentando colocar um na boca, se policiando e se controlando para não fumar, tenso, chateado por não se sentir bem ali, achando que o seu cigarro faz falta para completar a noite, que definitivamente não é a mesma sem ele. As chances de você reincidir e botar tudo a perder nessas ocasiões são altíssimas. Isso independentemente de terem se passado vários meses e independentemente do seu corpo já estar livre mesmo da nicotina reposta através da terapia de reposição de nicotina. Sabe por quê, Alexandre? Porque o problema nunca foi a síndrome de abstinência. O problema real que o fumante encara quando ele tenta parar de fumar não é a síndrome de abstinência da nicotina, e sim a dificuldade da quebra do vínculo que ele tem com o cigarro, porque ele não sabe como romper essa dependência. A esse problema se chama dependência psicológica.
Repare que todos os fabricantes de remédios e reposição de nicotina vão de bom grado encorajar você, concomitantemente ao tratamento com eles, fazer também uma terapia para eliminar sua dependência psicológica, ou seja, eles vão tirar o deles da reta. Sem querer vender o meu peixe, o método Easy Way para parar de fumar jamais vai empurrar nenhum remédio ou reposição de nicotina para você, porque isso seria ridículo. Você não precisa de nada disso para parar de fumar com sucesso e sem sofrer. Porque se você resolver essa parte psicológica, você vai perceber a abstinência como algo irrelevante, não vai sofrer com ela. Então, provando que a abstinência física não é o problema, você não precisa de nada para resolver essa parte. Os alunos dos nossos cursos declaram há quase 40 anos que param de fumar sem sofrer nadinha com a abstinência. E como é que eu boto o meu na reta? Pagando para você se não der certo, devolvendo a você o dinheiro que você me pagou se o meu método não der certo para você. Quer proposta mais honesta que essa? Mais respeitosa que essa? E eu juro para você que eu não tô aqui para perder o meu tempo e nem tampouco o seu. Agora liga lá para o 0800 do fabricante de reposição de nicotina e pergunta se ele garante que o adesivo ou o chiclete dele ou o que for vai dar certo a você e se não der, ele devolve o seu dinheiro. Eu te digo uma coisa só, Alexandre. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um é livre para dar quantas cabeçadas quiser nessa vida até acertar. Mas se os fabricantes de remédio e reposição de nicotina tivessem que devolver o dinheiro de quem não parasse de fumar com os produtos que eles comercializam, eles iam parar de fabricar esses mesmos produtos, porque ninguém é suficientemente idiota para fabricar produtos deficitários. Eles não sobreviveriam no nosso mundo competitivo de hoje em dia. E por que eles ainda existem? Porque o coitado do fumante, quando tenta parar de fumar usando reposição de nicotina e falha, acredita que tem alguma coisa errada com ele e não com a reposição de nicotina em si. E por acreditar que o problema é com ele, essa indústria perpetua a venda de nicotina como solução para parar de consumir a nicotina. Seria como sugerir um alcoólatra que ao invés de consumir vodka passasse a consumir cachaça para acabar com seu alcoolismo. Existem certas premissas básicas que você tem que ter dentro de você, Alexandre, para poder parar de fumar com sucesso. A primeira delas é entender que você não precisa dar nicotina para absolutamente nada nessa vida. Pelo contrário, você precisa se livrar dela. O problema é que hoje você acredita que não pode viver sem ela. Você acredita que sem ela, seu corpo não opera normalmente. Você acredita que não consegue pensar direito ou se concentrar sem ela. Você acredita que se passar por um momento difícil ou sofrer algum estresse, ela vai ser de grande utilidade e um grande apoio a você. Você acredita que se fizer uma pausa e tiver uma rodinha de amigos fumantes, ela vai fazer falta nessa hora. Adesivo nenhum colado na pele tira essa percepção de dentro de você e é por isso que nenhuma forma de reposição de nicotina funciona. Porque ela não resolve a origem do problema, que passa longe de ser física, como querem que você acredite que é, os fabricantes de reposição de nicotina. Ela é 99% mental e dependência mental só se cura com a terapia certa. Olha para os não fumantes à sua volta. Aquele cara que não fuma, que nem gosta de cigarro. Quando ele está na rodinha, não fica tentado a colocar um cigarro na boca. Quando vai para o bar, curte a sua bebida na boa, sem nem cogitar fumar um cigarro. Isso não faz parte do mundo dele. E nem vai fazer parte do seu quando você for um deles. E não tem adesivo no mundo, nem chiclete, nem inalador ou pastilha, nem cigarro eletrônico capaz de transformar você num deles. As pessoas que param de fumar colocando nicotina no corpo param apesar de terem feito isso, não por causa disso. Elas pararam de fumar pela boca, mas continuaram a fumar pela pele. Continuam a acreditar que precisam da nicotina para não ficarem irritados, nervosos, deprimidos, etc. Tiraram o cigarro da boca, mas não da cabeça. E por continuarem a acreditar que precisam da nicotina, ou, se você preferir, do cigarro, quando desmamam da reposição de nicotina, continuam a sofrer essa mesma ausência. Param lutando muito, sofrendo, e muitos permanecem com esse vínculo o resto das suas vidas. Mas não se assuste com esse fato, porque esse sofrimento é totalmente desnecessário e é fácil de ser removido. Elas se sentem assim somente porque pararam errado. Nesse caso, a terapia de reposição de nicotina agiu como um placebo, como uma pílula de farinha, e eles acabaram parando de fumar na raça. Qual o sentido de se parar de fumar assim? Não é à toa que os índices de sucesso de reposição de nicotina são tão baixos. Relembrando,
Você não precisa da nicotina para nada e esse aprendizado é que vai te libertar. Segundo, se o problema dessa dependência é primordialmente mental, a solução é igualmente mental. Abasteça o seu motor com combustível correto e ele vai ter muitos quilômetros de autonomia e vai operar corretamente por muitos anos. Forneça ao seu cérebro as respostas corretas sobre o porquê você fuma, permitindo que ele se desvincule corretamente do fumo e ele vai responder de acordo e te levar pela vida com muita qualidade de vida e, acima de tudo, uma liberdade verdadeira, como tem que ser. Obrigada pela sua participação, Alexandre. Eu espero ter te poupado o caminho tortuoso de um método duvidoso. Você gostaria de receber minha consultoria gratuita também? Poste sua dúvida sobre parar de fumar aqui embaixo nos comentários ou no meu Instagram, @pare de fumar sem sofrer, na seção Pergunte pra Li. Toda segunda-feira eu respondo a dúvida de alguém de forma personalizada através desses vídeos. Muito obrigada pela sua participação, eu espero ter te ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo.